de 1 a 15. Tem mais alguma ordem para me dar, dona Elaine Tomás? Não, acabou? Então, amém. 2 Coríntios, Paulo escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto. Vamos no capítulo 9, do verso 1 ao verso 15. Diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever a vocês. Paulo está escrevendo a essa igreja dizendo: olha, quando o assunto é manter a obra de Deus, não é necessário escrever para vocês, porque eu bem reconheço a prontidão de vocês, ou seja, vocês estão sempre prontos, e dessa prontidão me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. Ou seja, gente que já no ano passado já estava preparando ofertas para o ano seguinte. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos, ou seja, referência, inspirado a outros. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta. A fim de que, como venho dizendo, vós estejais preparados para essa oferta, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebido, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós. Quanto a esta confiança, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que precedessem vós e preparasse de antemão a vossa dádiva ou oferta já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, uma oferta tem que ser caracterizada por generosidade e não por avareza. E isso afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa convicção quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Amados, semeadura, colheita, multiplicação, milagre. Eu quero falar hoje com ênfase em semeadura. O texto é riquíssimo para nós falarmos em oferta, mas nós estamos aí no último domingo do ano, então talvez eu vá passar de fininho por oferta e dar maior ênfase a essa questão de uma semeadura mais ampla.
há algo que nós precisamos entender à luz da palavra de Deus. Esse texto, ele é o texto que fala da lei da semeadura. Então, semeadura é um princípio espiritual, é uma lei espiritual. A ênfase desse texto, o conteúdo principal desse texto, o ensino essencial desse texto é sobre semeadura, e a semeadura aqui nos é apresentada como uma lei. Por isso você ouve falar muito em lei da semeadura. Por que isso aqui é estabelecido como lei? Por que semeadura nos é estabelecido da parte de Deus para nós como lei? Irmãos, primeiro, porque semear é viver, e viver é semear. Esse é um processo natural. Semear faz parte da vida. Semear faz parte da nossa existência. Repita assim com o pastor: semear é viver. Viver é semear. Se eu entender isso como um princípio, como uma lei, só há uma conclusão a chegar: não semear é uma impossibilidade. Ora, se semear é viver, se viver é semear, logo, se estou vivo, não semear é uma impossibilidade. Só existe uma maneira de eu não semear, é eu não estando vivo. Porque semear faz parte da essência da vida. O seu nascimento em si já é uma semeadura. Por exemplo, com os netos eu estou descobrindo que não só são os filhos que são diferentes, os netos também são diferentes. E hoje eu falo com a autoridade de quem já tem 2. O Júnior tem um jeito, irmãos. A Júlia tem outros. A gente descobriu que a Júlia não chora. Antes dela chorar, ela briga. É assim, ó. Mas quando a Júlia fala assim, olha para a pessoa que está ao sol assim: algo está acontecendo. E é verdade. E aí ela insiste, depois do 5º ou 7º entra o ciclo do choro. Alguma coisa está acontecendo com ela. Alguma coisa ela está querendo. Nem que seja algo que ela não tenha muito direito na hora, mas ela está querendo alguma coisa. Quando a criança está lá no maternal, está lá no berçário, ela sente fome, ela fica caladinha ou ela chora? Ela chora. Diga assim: o choro é a semente. Porque imediatamente ela chora, alguém vai se levantar para fazer o quê? Socorrer, ver o que está acontecendo. Se é a falta do alimento, se é a fralda que está cheia, fez xixi demais, fez caquinha demais, está sentindo alguma dor. Mas o fato é que quando a criança chora, ela pode ter 3, 4, 5 dias de nascido, ela já sabe se expressar de alguma maneira. E ela chora, imediatamente ela vai colher um resultado. Alguém vai se mover em resposta. A resposta que nós damos a esse choro chama-se colheita. Sabe, irmãos, mesmo
mesmo que você decida não semear, mesmo que você decida não semear, ainda assim você colherá. Eita! E vamos filosofar um pouco, de forma simples para todos entenderem. Espera aí, pastor, se eu não semear eu vou colher? Claro! Porque quem semeia nada, colherá o quê? Nada. Logo, nada é o fruto concreto de quem não semeia nada. Por isso aí a pessoa te pergunta, o que você tem? Aí você responde o quê? É nada. Ué, se você tem, o que que você tem? Então você tem o quê? Por quê? Você semeou? Deu para entender essa maluquice da filosofia, sim ou não? Sacou a parada? Mas por que é assim, pastor? Porque isso é uma lei da existência humana. É impossível você não semear, porque até quando você não está semeando, você está semeando. E o que você está semeando? Nada. Então, você vai colher o quê? Nada. Se semear é viver, viver é semear, a conclusão irrefutável é: não semear é uma impossibilidade. Por isso, a questão para nós é o que semear. A questão para nós não é, vou semear? Não, não vou semear. O que você vai semear? Ou é, você vai semear o quê? Não, ou é, você vai semear? Olha, você, não, para nós não existe isso, irmãos. Porque se nós vivemos, nós já estamos o quê? Semeando. A pergunta para nós é, o que nós vamos semear? O que semear? O texto da lei da semeadura nos coloca numa posição que nós não temos como fugir dela. E a posição é essa: nós somos responsáveis pelas nossas colheitas. Pastor, por que eu sou responsável pela minha colheita? É simples, porque você é responsável pelas suas semeaduras. Olha o que o texto diz no verso 6 e no verso 7. E isso, afirmo, aquele que semeia pouco, também vai colher pouco. Olha a sua responsabilidade na quantidade daquilo que você vai semear. Aí diz assim, que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então a lei da proporcionalidade é de sua responsabilidade. Veja como a ênfase da responsabilidade aqui é inegável. Verso 7. Cada um... Eita! No texto que a Tomás ministrou na semana passada também tinha essa expressão. Cada um. Cada um. E eu quero pregar naquele texto para trabalhar essa expressão. Cada um. Uma oferta estava sendo pedida ao povo de Israel, mas a oferta estava sendo pedida a cada um. O que significa cada um? Diga assim, responsabilidade pessoal. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Amados, quando eu olho para esse texto, eu vejo que na minha responsabilidade pessoal, eu determino o que semear, o quanto semear e até por que eu estou semeando. Por isso no texto vai dizer assim, que cada um semeie segundo tiver proposto no seu coração. Agora o motivo, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com... Até a motivação, irmão, é de minha responsabilidade pessoal. Essa expressão, cada um, serve para nos trazer essa consciência de que eu sou responsável
pelas minhas semeaduras e pelas minhas colheitas. Veja o que diz Gálatas 6:7. Veja como é que a responsabilidade pessoal está aqui, olha. Não vos enganeis. De Deus, o que o homem semeia, isso também o quê? Diga assim, responsabilidade pessoal. O texto podia dizer, não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que Deus fizer, você... Não, é o que o homem semeia, é o que você faz, é o que você colhe. Isso significa o quê, irmãos? Não existe espaço para, Se a responsabilidade é pessoal, porque diz aqui, o que o homem semeia, isso colherá. Não existe espaço para, Repita assim com o pastor. Estou colhendo algo que não semeei. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta, quantas vezes você já falou isso? Tomás, eu trouxe uma toalha e eu esqueci na minha mesa. Pega para mim, por favor, me perdoa. De novo. Quantas vezes você já falou isso, irmão? Sinceramente, eu estou colhendo um negócio que eu não semeei. Fala a verdade, irmão. Você já falou isso alguma vez, ou não? Você que é mãe, você que é pai, você que é esposa, você que é marido, você que está vivo. Essa frase nunca passou pela sua cabeça? Sinceramente, olha, eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Eu não semeei e tal. Você precisa entender, meu irmão, é que o que você colhe hoje tem exatamente a ver com o que você semeou ontem. A negação, essa negação de que a colheita é justa, porque quando você diz assim, olha, eu estou colhendo algo que eu não semeei, você está dizendo que a colheita está sendo injusta, sim ou não? Essa negação que a colheita é justa, normalmente acontece quando o fruto é ruim. Quando você está colhendo uma coisa ruim, uma coisa negativa, um pipinaço no seu trabalho, um pipinaço na sua vida financeira, tá não? Então sumiu, Deus arrebatou. Ah não, está aqui, Tomás, achei. Está acontecendo algo na sua família, algo ruim, algo desagradável. Normalmente você vai dizer que você está colhendo aquilo que você não semeou. Só que você precisa entender, irmãos, que quando a gente começa a negar os frutos que nós estamos colhendo, porque são ruins, isso aponta para uma vida superficial. Sabe por quê? Porque talvez se você olhar bem dentro de você e fazer como o apóstolo Paulo orienta, examine-se o homem a si mesmo. Talvez você vai olhar e descobrir que essas coisas ruins que estão acontecendo na sua vida tem a ver com a vida, tem a ver com o outro, tem a ver com as circunstâncias, mas tem a ver um catiquinho, nem que seja um catiquinho, com você mesmo. Quando você começa a dizer assim, olha, estou colhendo o que eu não plantei, isso é uma fuga. Porque é mais fácil você transferir para o outro do que você assumir que você pode estar errando no processo. Mas mais do que isso, é uma afronta a Deus. É uma afirmação de que Deus é injusto. Sabe por quê? Porque quem é que disse que se você plantar você vai colher? Foi Deus ou o diabo? Foi Deus, irmãos.
Quando você começa a querer se esquivar da colheita e não assumir a sua responsabilidade, você começa a estar dizendo que Deus está sendo o quê? Injusto. Não, você está afrontando Deus, porque a palavra diz exatamente o oposto. Amados, nós precisamos entender que todo presente tem a ver com o que nós agimos no passado. Nosso Deus é justo. Talvez você esteja num tempo onde você não esteja colhendo coisas boas, mas eu quero conclamar a você em nome de Jesus: não se faça vítima, porque não há cura se você ficar se vitimando. Não há solução se você ficar se vitimando. Muitas vezes a solução passa por você ver escancarado o erro do outro, mas você olhar para você e perguntar: aonde eu estou falhando? Pastor, mas na matemática correta do negócio, o outro errou 98 e eu errei só 2. Mas deixou de ser erro? É simples desse jeito. Pastor, é claro que o outro está muito mais pendente, é claro que o outro está devendo mais, mas nessa conta, quando feita honestamente, porque Deus não é homem para que minta, você há de chegar à conclusão que tem 2, tem 3, tem 4 pontinhos aí, que de alguma maneira, ainda que longe, pode ter a ver com o que você está vivendo aqui e agora. Deixa eu te dar um exemplo prático disso na Bíblia. José é um herói para nós, não é verdade? José é um herói, Jesus é um herói. Irmãos, acompanha comigo. Quantas vezes nós pastores pregamos para falar o tanto de injustiça que aconteceu na vida de José? Sim ou não, irmãos? Irmão, José era um bom moço. Diz a Bíblia, está escrito que José era um moço cheio de Espírito Santo. Havia um espírito excelente nele. E era um garoto joia. Ele era tão joia que se negou a se deitar com a mulher do chefe dele. E aí a igreja toda diz: glória a Deus, porque isso é verdade. Não é verdade, irmão? Sim ou não? Para você que conhece a história, pense em todas as desgraças que aconteceu na vida de José rapidamente. Vamos lá. Rejeitado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, jogado num buraco. Veio uma caravana de comerciantes de escravo, negociou lá com os irmãos venderam ele para aquela caravana, chegou lá, ele foi vendido como escravo aonde? Gente, é muita injustiça, não é? Muita injustiça para um homem que tem um espírito excelente. Que avacalhação. Não é justo, ele não semeou isso. Aí vai lá para casa do Potifar, faz um excelente trabalho. Aí a mulher diz que ele tentou violentar ela. Mentira, ele vai para a cadeia, fica preso. Muita injustiça, não é? Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe quando é que começou essa desgraça na vida de José? Mesmo sendo ele alguém que tinha um espírito excelente. Um dia José teve um sonho. Nesse sonho, era um sonho de poder. Ele ia governar sobre toda a família dele. Aí ele tem um sonho, é Deus dá o sonho. Ele sai igual um... Deixa, eu não vou falar. Eu tenho um negócio para falar para vocês. Eu vou mandar em vocês. Eu vou mandar em vocês. Irmão,
José vacilou, sim ou não? Os irmãos já não iam com a cara de José, irmão. Ele tem um sonho aonde Deus dá a vitória para ele. Ele vai esfregar a vitória na cara do outro. Olha para a pessoa que está falando assim, você acha que essa foi uma semente boa que ele semeou, irmão? Mas no todo da história, José foi vilão ou foi mocinho? Foi mocinho, irmãos. Mas até os mocinhos lançam as sementes erradas. Olha para a pessoa que está falando assim, até os mocinhos lançam as sementes erradas. É mistério. Irmão, agora José foi preso. Está lá. Mas qual a notícia que chegou para o pai dele, Jacó? Qual foi a notícia que chegou para Jacó? Que os irmãos levaram. Ô pai, José morreu. José morreu. José está morto. Aí levaram a túnica cheia de quê? De sangue. Fala assim, repita assim com o pastor. Tadinho do Jacó. Tadinho? O cara com a montoeira de filhos, 12 filhos, e ele assume desmaiadamente que entre os 12 ele gostava mais de quem? Irmão, nós tem 2. Se a gente chegar lá com R$1 maior, a mais para o outro já quer dar uma coça em nós. Sim ou não, irmão? Agora você imagina, no meio daquela filharada toda, eu gosto mais do Zé. E sabe por que eu gosto mais do Zé? Porque das mulheres que eu tive, a que eu amei pra valer foi a mãe do Zé. As outras eu usei, mas a mãe do Zé eu amei. Irmão, aprenda a ler a Bíblia, irmão. Jacó está chorando de dor, sim ou não? A dor é legítima, sim ou não? Mas você não acha que essas atitudes de Jacó foram sementes negativas e que contribuíram para que isso acontecesse, sim ou não? Jacó, em vez de tomar conta dos filhos, mandava quem tomar? Quem sabe? Quem sabe? José. Ai, Jacó. Isso tenha bem a cara do Jacó. Ô José, vem cá. Seus irmãos estão aí na lida, fica de olho neles. Irmãos, isso ia gerar amor ou ódio? Ódio. Mas no fritar dos ovos, quem vai aparecer como vítima de dor por ter perdido um filho? Jacó. Mas pensa só um pouquinho. Raciocínio de lógica. Tem um dedinho de culpa no Jacó nessa história. Sim ou não, irmãos? Irmãos, a ideia de que você colhe do mesmo semeado se sustenta pelas leis da agricultura. Porém, ela não se sustenta pela lei espiritual, pela lei existencial e nem pela lei relacional. Na lei da agricultura, se você plantar maçã, você vai colher o quê? Maçã. Mas quando você fala de leis espirituais, existenciais e leis relacionais, nem sempre é assim. Porque quando eu jogo uma semente na terra, a terra é obrigada a me dar aquilo que eu espero dela. Agora olha para a pessoa que está ao teu lado assim, e gente, é obrigada a quê? O princípio, irmãos, é o mesmo. O princípio é real. O princípio é esse. Se eu semeio coisas positivas, eu vou colher coisas positivas. Se eu semeio coisas negativas, eu vou colher coisas negativas. Mas a forma, essa lei fala de forma, quando eu olho para a agricultura,
Mas quando eu penso na lei espiritual, na lei existencial, na lei relacional, ela não está falando de forma, ela está falando de um princípio. Por isso, tem uns livros por aí que falam sobre semeadura, que alguns homens de Deus pregam e escrevem dizendo assim: você quer colher carro? Semeia o quê? Carro. Você quer semear, colher ternos? Então semeie terno na vida dos outros. Eu acho isso uma violência à palavra de Deus. Pastor, mas eu conheço uma pessoa que um dia semeou um terno na vida de uma pessoa e nunca mais parou de ganhar terno. Isso é uma doutrina ou é uma experiência? Então diga assim: experiência edifica, mas não é doutrina. Eu já li uns 3 livros com esse negócio aí. Ah, porque eu vivi uma experiência. Então nos Estados Unidos tem uma pastosada mesmo, que escreve qualquer coisa. E a gente vai traduzindo essas coisas. Eu não estou negando a experiência, irmão. Eu só estou dizendo que o princípio é: se eu semear, eu vou colher. Agora, é meu direito viver meus desafios com Deus? Sim, Deus atende se quiser. Quando eu comecei a semear aqui na oferta de sacrifício, eu tinha 2 propósitos. Deus me abençoou nos 2. Mas essa é a minha experiência. Eu não posso transformar isso em doutrina. Vocês sabem que em 5 meses e meio, eu casei 3 filhos. Eu desconheço alguém que tenha vivido uma experiência assim. E um dos nossos processos da semeadura era o casamento dos filhos. O outro, uma outra vez eu conto. Amados, veja, o que eu preciso ter em mente é isso. É que se eu semear coisas positivas, eu vou colher coisas positivas. Pastor, mas nem sempre é assim. Porque a Bíblia diz que se eu semear, eu vou o quê? Colher. Você sabe qual é o problema, irmãos? O cerne da questão. E eu espero libertar vocês aqui um pouco nessa noite, à luz da palavra. Repita assim com o pastor: ninguém consegue semear coisas positivas o tempo todo, pois somos falhos. Olha a história de José. José semeou um monte de coisas positivas, sim ou não? De tal forma que Deus o colocou como um campeão, um conquistador. Mas teve momentos que ele também semeou coisas o quê? Negativas. Jacó, levantado por Deus para ser um daqueles que seria a provisão do Cristo para nós nos nossos dias. Mas Jacó também lançou as suas sementes o quê? Negativas. Então repita assim com o pastor: Senhor Deus e Pai, me perdoe pelas sementes negativas que eu tenho semeado, e te glorifico pelas positivas que eu tenho semeado. Eu sou normal. Você pode ministrar ao Senhor em nome de Jesus. Gente, olha só. Quer ver uma coisa? Vamos trabalhar um pouquinho em família? Pastor, mas o assunto é a oferta. Irmão, oferta, quem move é Deus, amém? Então, se a família que está vindo, é família. Oferta é um problema de Deus e Deus não tem problema. O pai é presente. Isso é uma boa semente, sim ou não? Mas ainda que ele seja presente, ele é um pai passivo. Isso é uma semente negativa, sim ou não?
Quantos estão entendendo? Faça assim, por favor. Entendeu? Gente, um pai presente é uma coisa maravilhosa. Sim ou não, irmãos? Mas ele é um pai presente, mas ele é um pai passivo. Vê as coisas acontecendo, porque ele é presente. Ele vê que está tudo acontecendo, mas ele não faz nada. Uma semente positiva, uma semente negativa, e tudo semeado por pessoas diferentes ou pela mesma pessoa? Pela mesma pessoa. Você quer ver uma coisa? O pai é carinhoso. Oi! Um pai carinhoso é chique demais, não é? Eita! Um pai carinhoso é chique demais. Carinhoso, mas ausente. O pai carinhoso, ele ser carinhoso, é uma semente o quê? Positiva. Mas ele ser ausente, é uma semente o quê? Quantos pais são assim? Quer ver uma coisa? Irmãos, um pai provedor traz uma segurança para a família, sim ou não? Mas se esse pai, além de provedor, ele for perfeccionista, provedor, semente positiva, perfeccionista, semente negativa. Eu tenho esse problema, irmãos. Aliás, eu estou começando a acreditar que eu tenho esse mal. Porque de tantos outros falar, irmão, de tantos outros falar, eu já estou quase me convencendo que eu sou perfeccionista. E muito possivelmente eu cometi essa semente ruim com os meus filhos. Exigi demais. Cobrei demais. Mas profundamente protetor. Profundamente carinhoso, presente, provedor. E colho na vida dos meus filhos tudo aquilo que eu fui de carinhoso, tudo aquilo que fui de ausente, de presente, de provedor. Mas eu tenho que colher também daquilo onde eu fui perfeccionista. Isso deu problemas. O problema de vocês é que vocês têm um pastor que tem defeito. E eu não tenho dificuldade de falar assim, eu sou assim mesmo. Um outro defeito meu, olha, deve ter pai tão generoso quanto eu, mas não. Mas eu sou super, o quê? Protetor. Alejei meus filhos. Amém. Um pai generoso. Pai generoso. De morrer pelos filhos. Mas ao mesmo tempo fui um pai o quê? Super protetor. Uma semente positiva, uma semente negativa. Amados, mais uma vez repita assim com seu pastor: ninguém consegue semear coisas positivas o tempo todo, pois somos falhos. Você quer ver uma coisa? Quando eu falei, de tanto falarem que eu sou perfeccionista, eu fiz um curso em Curitiba, e lá teve um professor que falou uma frase assim: orgulho é igual mau hálito. Orgulho é igual mau hálito. Logo nós perguntamos, mas por quê? É simples.
O cara tem mau hálito. Todo mundo sabe, de menos ele. Todo mundo percebe, de menos ele. Mas o mau hálito está lá. E se você falar com ele que ele tem mau hálito, ele não reconhece. Irmãos, isso é uma coisa séria, porque isso tem a ver com a determinação das nossas semeaduras. Porque tem coisas que nós falamos, mas você não reconhece. Olha, você é passivo. Não, não sou não. Ó, você é meio ausente. Não, não sou não. Ó, você é meio grosso demais. Eu não sou, muito pelo contrário. Chega para uma pessoa e fala que ela é grossa. Eu, muito pelo contrário, eu sou um poço de educação e gentileza. Porque nós somos assim. Você quer ver uma coisa? Essa dicotomia complicada da semente boa e da semente negativa. Aí a gente quer colher só o que é bom. E quando a gente começa a colher aquilo que é ruim, a gente só foca naquilo que a gente semeia de bom. Mas quer ver uma coisa? Falei do pai, né? Funcionário é honesto. Isso não é uma semente maravilhosa, irmão? Você tem um funcionário honesto? Sim ou não? Só que ele é limitado. Aí chega uma hora que mesmo ele sendo honesto, o que o patrão tem que fazer? Demiti-lo. O outro, irmãos, funcionário. Ó, um funcionário eficiente, hein? Ó, chique demais. Olha para a pessoa que está sozinha. E tá difícil de achar. Tá, irmão? Funcionário bom tá difícil de achar. O cara é funcionário bom, eficiente, mas é desonesto. Ó! Aí você pega o cabra de vez em quando com meia dúzia de prego, meia dúzia de parafuso, 3 chaves de fenda. Você demite ele. E a lei diz que você pode demiti-lo por justa causa. Eu não semeei isso. Olha, eu era o melhor funcionário de lá. Eu nunca errei uma medida. Nunca. Não teve um engenheiro que reprovou a medida minha. Um encarregado. É verdade, ele não está mentindo. Só que isso não dá o direito dele pegar as coisas, botar no bolso e sair levando, irmão. Irmão, o funcionário é trabalhador. Ó, quem quiser abrir uma empresa já vai orando. Senhor, me dá um funcionário trabalhador. Mas ele é murmurador e respondão. Pega você num dia que você está com a chapa quente também. Irmãos, quem é que vai prevalecer? O mais fraco ou o mais forte? Quem é o mais forte? É o patrão ou o empregado? Pum! Irmãos, nós somos responsáveis pelas nossas colheitas. Olha essa culpa todinha que você está vendo no outro. Mas para ver se não tem um catiquinho de alguma coisa em você que está contribuindo para isso. Eu, nessa saída com o Peter, eu levei 2 pesos de 6 quilos. Ok? Só para não ficar sem fazer nada, por causa da dor no braço. Há um ano atrás, irmãos, aí eu estou lá fazendo exercício lá, né? 40 segundos assim, ó. 6 daqui, 6 daqui. Aí o Peter está olhando, daqui a pouco o Peter deu uma largadinha, o Peter foi lá e pegou, né? Aí o Peter disse assim,
É pesadinho, né? Eu falei assim, não, filho. No ano passado, eu já estava pegando 10 quilos assim, ficava 1 minuto com 10 aqui e 10 aqui. Filho. Na verdade, eu menti. 12. E todos aqueles exercícios que eu fazia com 6, só que hoje, irmão, não dá. Sabe por quê? Porque eu parei. Era para eu estar fazendo agora com uns 15, né? Voltei para onde? Para 6 e ainda... Ora por mim, Peter. Mas um dia eu fazia com 12. 12 aqui, 12 aqui. Pau, 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 pau. Ter parado, irmãos, com os exercícios, foi uma semente negativa que eu semeei. Voltei ao médico. Você acha que os meus números melhoraram ou pioraram? Pioraram. Eu chegava lá no Espírito Santo, eu corria 1h15, 1h30, tranquilo. Ainda voltava para pegar quem ficava atrás. Coisa de velho, para tirar onda, entendeu? Velho bobo. Hoje, se eu der uma corrida daqui para ali, eu vou botar 3 metros de língua para fora. Quando eu parei de me exercitar, eu comecei a lançar uma semente positiva ou negativa? Negativa. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Minha saúde não tem melhorado, minha saúde tem piorado. E eu creio mesmo que com o andar da carruagem, não acho que tenho assim muito tempo de vida pela frente. Assim está escrito nos meus exames. Mas quem tem lançado as sementes erradas, Deus ou eu? Eu. Já tive 2 sinais, irmãos. Eu tive o sinal de um infarto. Na minha família, quem infartou foi de vez. Deus poupou. E eu não mudei o meu estilo de vida. Então agora vocês vão saber de uma coisa que vocês não sabiam. Então está na hora de vocês saberem. Em Dubai eu tive um AVC. Perdi a coordenação motora. Em pleno shopping em Dubai. E eu morrendo de rir, porque quando eu fico nervoso, eu começo a rir. Mas eu não posso reclamar de Deus. Fiz os exames. Hoje, além de ter uma lesão no coração, eu tenho uma lesão no cérebro. Você sabe o que eu estou fazendo para mudar isso, irmãos? Quem sabe? Estou piorando a situação. Em 15 dias eu fiz 2 viagens estupidamente cansativas. Uma altamente estressante, a outra altamente cansativa. O médico que viu o resultado do AVC disse assim: olha, você não ter ficado com sequelas, um milagre. Em 2 horas eu dei a crise
e em 2 horas eu voltei ao normal. Eu acho que Deus ainda me quer vivo. Por isso, irmão, ninguém morre de véspera. Agora, olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta assim: qual é a culpa de Deus? Irmãos, eu ainda não tive coragem de reclamar com Deus e não terei jamais. Eu ainda não tive coragem de abrir a minha boca e dizer: Senhor, mas eu não semeei isso. O quê? Mas olha o argumento bom, quer ver? Quer ver um argumento espiritual que você vai começar a ficar chateado com Deus? Deus, eu larguei uma posição dentro de uma empresa para ser pastor. Deus, eu ganhava 25 salários por mês para ser pastor e fui ganhar um salário mínimo, Deus. Aí a gente começa a pensar: como Deus está sendo injusto com ele. Meu Deus, um homem tão dedicado à obra, meu Deus, eu sei. Mas Deus não tem culpa, porque o fato de eu ter tomado essa decisão não me dá o direito de não ter tomado outras que eu deveria ter tomado e não tomei. E as decisões que nós tomamos somos sementes que nós semeamos, irmãos. Falar demais, semente. Mas calar demais, semente. Horas positivas, horas negativas. Irmãos, por que eu parei? Pastor, por que irmão, eu parei com os exercícios por causas nobres. Quer ver uma coisa? Para investir no CD. Que causa nobre. Vai ficar de oferta para a igreja. O que vender da igreja. Não é causa nobre? Irmão. Eu estou abrindo um negócio na cidade. E um dos motivos é para emancipar a igreja financeiramente. Olha que causa nobre, irmão. Que causa chique, via. Causa chique. Só que eu, para lançar essa semente boa, eu estou deixando de lançar outras sementes boas. E estou lançando sementes negativas. Voltei a ganhar peso, perdi condicionamento, estou perdendo na saúde. Está escrito: aquilo que o homem plantar, ele colhe. Por isso, meu irmão, se na próxima semana eu vir pregar assim, os amados irmãos, nós somos melão. Eu só tenho o direito de dizer: Deus é fiel. E glória a Deus, a Ele toda honra e toda glória. Meu Deus não tem culpa de nada. Olha para essa pessoa assim: teu Deus não tem culpa de nada. Amados, deixa eu correr. Em todas as áreas da nossa vida é assim. Muitas vezes nós diminuímos nossa semeadura em áreas que estão acostumadas a receber coisas boas. Às vezes nós diminuímos a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso cuidado, as nossas palavras de reconhecimento para pessoas que são importantes para nós. Muitas vezes já não estamos semeando como antes e nem percebemos. Vocês têm quanto tempo de casado? 4, é possível, vai fazer 4, é possível que nesses 4 anos, tem coisas que você já não está semeando na vida do Peter, e você não está nem percebendo. Tem coisas que é possível que o Peter não esteja mais semeando na sua vida, e não esteja nem percebendo. E as nossas colheitas são frutos exatamente disso, daquilo que estamos semeando ou deixando de semear. A lei da semeadura exige que continuamos a semear boas sementes e paremos de semear sementes ruins. Quando a colheita muda, irmão, repita essa frase com o pastor, por favor. Quando a colheita muda, é porque a semeadura também mudou.
mas as coisas mudaram. Mas será que a sua semeadura não mudou? Mas pastor, antigamente não era assim. Antigamente era assim, agora está assim. Ai, o fruto mudou. Se o fruto mudou, primeiro você tem que perguntar o quê? Se a semeadura não mudou. Amados, deixa eu terminar essa palavra dizendo assim. Ontem, eu estava escrevendo uns negócios, uns breguetes, umas bobagens. E entre as bobagens que eu escrevi essa. A verdade é que eu não consigo semear as melhores sementes o tempo todo. E daí eu fiz a seguinte frase: eu não sou o melhor que eu desejo ser. No muito, eu sou o melhor que eu consigo ser. Essa é a verdade de todos nós. E muito possivelmente isso vai virar uma música. Porque essa é a verdade, irmãos. Eu não sou o melhor que desejo ser. Eu sou o melhor que eu consigo ser. E tem horas, irmãos, eu tenho uma notícia para te dar, você não vai gostar muito não. Olha para a pessoa que está dizendo, você é igual o pastor, você não tem nada diferente dele. Pode falar, é igual mesmo. Se você falar que você é diferente, eu só não vou te chamar de mentiroso por uma questão de educação. Mas essa é a verdade, Peter. Eu não sou o melhor que eu desejo ser. Mas sou o melhor que eu consigo ser. E o nosso desafio, irmãos, para 2015, é que a gente semeie conseguindo ser o melhor que a gente consegue ser. E lutando para ser cada vez melhor. Sabendo que muitas vezes nós não vamos ser o melhor que nós tanto desejamos ser. É por isso que a lei da semeadura, ela não é injusta. Ela é uma expressão divina de amor e de justiça. Se nós cremos, irmãos, que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, que em 2015 a gente possa plantar o máximo de sementes positivas e o mínimo de sementes negativas, para que no final de 2015 a gente possa dizer, mais uma vez, que a bênção foi nossa, mas a glória e a honra do Senhor Jesus. Se você recebe essa palavra no teu coração, ministre ao Senhor. Deus abençoe vocês.